por incrível que pareça, às vezes há uma demanda por algo que você não encontra, né? Não encontra tão disponível no mercado. E isso que me deixou feliz em algumas ocasiões de alguém ter encontrado o meu trabalho e ter preferido o meu, né? E olha só, mais um episódio aqui especial da nossa trilha do fotógrafo profissional. E eu tô conversando aqui com o fotógrafo urbano Carlos Alckmin. E aí, Carlos, obrigado por você ter aceitado o convite, vindo aqui bater esse papo comigo, viu? Olá, eu que agradeço essa oportunidade de dividir um pouco. São algumas histórias, né? E acho que é um prazer contar e mostrar para a audiência. Muito legal. Ô, Carlos, agora me conta o seguinte. Na nossa câmera, né, e a câmera digital, por exemplo, né, tem um Bzinho ali em cima, né? Como é que você descobriu? Primeiro fala pro pessoal o que é esse B e depois como é que você descobriu a utilização desse Bzinho aí da câmera? Isso remonta à minha infância, viu? Porque o que eu via muito quando criança e me encantava. Primeiro era a própria paisagem urbana com muitos neons, tudo colorido, que tinha muito disso no centro de São Paulo. Quando eu ia buscar meu pai, né, minha família ia de carro lá da Vila Mariana buscar, eu via no Vale do Anhangabaú, achava lindo e queria registrar aquilo. E continuava vendo isso em suplementos de turismo, de grandes jornais, nas revistas. E eu achava a paisagem urbana fascinante. E eu falava, como é que eu vou fazer isso? Que eu quero fazer parecido, né? Aqueles rastros do trânsito passando, né? Os rastros vermelhos dos carros indo e dos brancos vindo. Como que isso funciona? Eu peguei, eu estava de passagem pelo viaduto do Chá com meu irmão mais velho, tinha uns 7 anos de idade, peguei a câmera, fiz e não deu em nada, né? Aí ele me explicou, porque ele tinha feito já estava fazendo um curso de fotografia, ele era entusiasmado pelo curso, mas seguiu outra carreira, né? Ele falou, não, você tem que colocar na posição B, que é de bulb, né? Isso existe em toda câmera, existe agora até mesmo no celular, a capacidade de fazer a longa exposição, ou seja, a câmera tem que ficar paradona, assim, em cima de um tripé, com toda a estabilidade, rezar para não bater um vento, não passar um veículo e balançar, porque ela vai ficar uns 20, 30 segundos parada, registrando toda a luz. E é uma espécie de um light painting em cima das luzes, né, da cidade. Fantástico. Ô, Carlos, agora é o seguinte, se você tivesse que escolher só um formato, né, fotografia urbana ou de longas exposições, iguais esses exemplos que você está dando aqui, qual que você escolheria? É difícil, mas assim, que eu gosto por igual das possibilidades, gosto tanto do dia, que inclusive é possível produzir, se valendo um pouco da longa exposição de dia, né? Quando a gente deixa o movimento propositalmente de alguma coisa fazendo borrar, né? Inclusive por uso de filtros e filtros físicos mesmo. Então, para escolher mesmo, eu gosto muito, eu não consigo esconder minha paixão pela fotografia noturna, né? Que requer, na maioria das vezes, a longa exposição, às vezes não é possível, mas eu gosto da noite, de como a luz, seja artificial ou mesmo a luz de um bom luar, num lugar que não tem luz artificial, se comporta. Ou seja, é a noturna. Cara, agora é o seguinte, o Itaci veio aqui, né, ele também fazia muito street photo e tudo mais, né, e aí ele falou que ele começou a abrir mão, porque ele falou, cara, não dá pra sair em São Paulo mais com o nosso equipamento e tirar a foto, porque pode vir um cara e simplesmente levar o seu equipamento embora. Agora, pra fazer à noite, não é pior ainda? É mais desafiador, né? Os amigos do alheio estão por aí e realmente você tem que ficar muito, muito atento, não facilitar lugares que não valham a pena. Muitas vezes eu também aproveito as possibilidades de estar numa sacada de um prédio, num terraço, num lugar que tenha uma segurança, né? Que além de conseguir a amplitude
da paisagem, eu vou estar um pouco mais seguro. Mas já corri meus riscos, né? Então, realmente, é proporcional, né? Tem gente que prefere correr riscos com fotos de protestos, de coisas assim, pela adrenalina que dá e por obter um resultado que poucos vão ter. Então, a gente acaba fazendo coisas que não vão pelo caminho mais fácil, né? Cara, agora uma coisa que eu gosto, assim, da fotografia de longa exposição é o que a gente chama de light painting. Cara, como eu gosto. E eu gosto muito, eu já vi alguns trabalhos do pessoal fazendo, e eu já cheguei a fazer algumas imagens só para usar de inset, alguma coisa assim, aplicando light painting junto com stop motion. Que aí você faz uma animação de light painting, sabe? É lindo. Isso é muito legal, né? Agora, o que atrai em você o lance da fotografia de longa exposição? O que você acha mais legal nela? Eu acho que o resultado surpreende, porque ele fica um pouco diferente do que os olhos conseguiram registrar, para começar, né? Você, com os olhos, vê a coisa acontecendo em movimento. E a fotografia noturna, além desse movimento das luzes, você tem os pontos de luz que podem virar um pouco estrela. Muitas vezes, por não ser fácil, você vê também a arquitetura mais valorizada, né, dos monumentos, dos edifícios, e isso é uma coisa que não se para tanto para contemplar. Então, ela registra com um pouco de fantasia, mas também com realidade, algo que a gente vê menos. Agora, o Carlos, é o seguinte, nem sempre você foi fotógrafo. Não. Você acabou resgatando isso, né? Exato. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história aí. Para tentar encurtar a história, é uma paixão antiga do tempo de criança mesmo, né? Por um pouco de influência do meu pai e do meu irmão mais velho, que fotografavam por hobby, né? O meu irmão chegou até querer ser fotógrafo, fez um curso profissionalizante, mas não foi adiante. E eu tenho uma diferença de idade grande, né? Eles são falecidos já. Meu irmão tinha 13 anos mais que eu. No caso, ele tinha 16 anos mais. E o meu pai também mostrava trabalhos que apareciam nos álbuns de família, né? Que eram coisas da represa de Guarapiranga, nos anos 40. E tudo isso foi me fascinando para até brincar com fotografia, tanto que eu ganhei câmera da minha madrinha, ganhei essa xereta aqui quando eu tinha 8 anos e fazia umas brincadeiras, assim, claro que sem pretensões. Uma vez quando eu era muito criança, cheguei até a rodar um filme inteiro e não sabia para que era. Cara, isso é uma câmera bem portátil ainda, principalmente para a época, né? Era a chamada câmera de espião. Eu usei meio que na época de inauguração do metrô, uma vez que eu queria pegar o metrô vindo, assim, não deu grande coisa, mas eu usei para algumas viagens, câmeras assim, viagens de tempo de adolescência, assim, ainda com os meus pais. Então eu gostava da fotografia, inclusive fotografava com filme de slide, que é mais raro, é mais difícil, os chamados cromos, né? Era mais difícil de processar, era mais caro, mas eu gostava de pegar e projetar isso na parede de casa, fazer sessões. Isso era a parte, assim, hobby, né? E que depois eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda, que foi a carreira que eu escolhi. Que também tem a sua base da fotografia. Mas foi baseada... A escolha foi baseada em outra coisa, foi baseada no meu gosto por desenhar, pelo traço livre. Eu desenhava um pouco de arquitetura, desenhava muito carro, né? Os modelos da época, desenhava um pouco de gente, tentei... E eu gostava de desenhar, e na publicidade é um pouco exigido para expor as ideias. Eu fiz esse curso que tinha também a disciplina fotografia, onde a gente aprendeu o método analógico de revelação, do laboratório químico, né, com sala escura. Então foi um contato mantido. Até fiz um trabalho
o trabalho de conclusão da fotografia foi até bem sucedido, e era com noturnas. Olha só que tudo em legal. preto e branca, né? E o meu professor até deu uma nota boa, deu 10, e era um cara que fazia muito street photography, chamado Carlos Moreira, até relativamente conhecido, já faleceu há pouco tempo. Então, gostava da fotografia, aí gostava no exercício da publicidade, que era em agências, porque eu tinha fornecedores que eram fotógrafos publicitários para produto, para diversos tipos de produções, com gastronomia, com situações. E eu fui acompanhando, fazia parte das minhas atribuições aprovar as fotos. Então, tinha muito contato com o cromo, fazer a prismagem para usar. Depois é que continuei exercendo isso na carreira de comunicação visual, de design gráfico, e a uma certa altura da carreira, até as próprias agências começaram a me passar trabalhos em publicidade, em fotografia, para publicidade, para produtos, pequenos produtos, assim, para entrar em campanhas. Eu vislumbrei de ser um fornecedor dessas próprias agências que eu trabalhei. E já tinha um trabalho que era uma formação de um acervo de fotografias urbanas, que começou a ter oportunidades de licenciamento, de venda para interessados. E eu meio que virou um plano B da carreira, no qual eu continuei um pouco com design gráfico, mas me dediquei mais à fotografia. Cara, mas como é que tá o mercado da fotografia em si, principalmente porque você vem de um mercado de agências, e essas grandes agências que a gente está acostumado diminuíram muito o volume dessas grandes agências. Tem um monte de gigantes aí que fecharam, Exato. Que não existem mais, né? E aí você tem um monte, por exemplo, de banco de imagens hoje na internet, muito. Que a pessoa entra, compra uma foto ali por alguns dólares, entendeu? Isso quando às vezes a pessoa não assina um plano ali que pode baixar um número ilimitado de fotos. Como é que tá isso aí? Como é que você tá vendo isso? Assim, tá extremamente massificado cada vez mais, né? E cada vez mais com um incentivo a disponibilizar material gratuitamente, né? Fora o material que eu coloco a título de portfólio meu, que eu mostro e que alguém acaba usando ou na má fé, ou por inocência de não saber que aquilo tem direitos autorais. Uhum. Então a concorrência é muito grande com mais equipamento disponível, né? mais gente usando boas câmeras, os celulares cada vez com mais qualidade, e o cliente potencial usando o seu próprio recurso para fazer. Isso já foi bastante levantado, inclusive os colegas têm um pouco de ressentimento dessas ondas, né? Uhum. E eu posso dizer que eu peguei uma onda assim, com um certo declínio, né, da atividade como algo mais rentável, e tentando achar meu lugar. Realmente não é fácil, porque se concorre com tudo isso, com o banco de imagem que tenha um material mais genérico e que possa ser encarado como solução por quem precisa, com mais gente fazendo, vários fatores, né? Mesmo assim, ainda é necessário, às vezes, por incrível que pareça, às vezes há uma demanda por algo que você não encontra, né? Não encontra tão disponível no mercado. E isso que me deixou feliz em algumas ocasiões, de alguém ter encontrado o meu trabalho e ter preferido o meu, né? E compondo todas essas oportunidades é que eu vou fazendo minha carreira, né? Minha atividade. Isso aconteceu por meio de um esforço de eu colocar descritivos, colocar palavras. Isso me valia um pouco do meio online, né? É isso que eu ia até te perguntar, porque você tem uma história bacana aí com a internet, com as redes sociais e a descoberta do seu trabalho, né? Como é que foi isso aí? Tem. Isso foi o lado bom, que ao mesmo tempo que isso massifica a produção e tem mais disponibilidade, me levou a ter o trabalho descoberto por quem queria para determinada coisa. O que aconteceu? Eu participei já assim, das primeiras redes sociais mesmo,
como o Orkut, Sim. o começo do Facebook. E eu usava também muito na fotografia a plataforma Flickr, Uhum. que ainda está ativa. Muita gente até acha que não existe mais, mas que possibilita colocar um trabalho como portfólio e indicar todas as palavras-chave e ser apreciado melhor. Então, com o uso do Flickr, muita gente que queria determinada foto de determinado local com determinada qualidade me achou. Né? Isso aconteceu por publicações, revistas como a Veja, outros clientes e também projetos culturais que são uma coisa para apresentar o trabalho mais autoral. É que o Flickr vai ser uma rede social mais segmentada, né? Pelo público que tá lá, que tá vendo, que tá olhando, que é diferente da massificação das outras redes que a gente tem, TikTok, Instagram, Facebook e assim por diante. Né? Aí até fui resistente no começo com o Instagram, pensando, poxa, mas isso aí limita muito. E de fato ele limita no formato, limita no corte, mas me rendi e comecei a usar mais também. E aparecem também propostas por lá, então tem que postar com certa frequência, tem que explicar o que é cada coisa, ter todo um relacionamento, né? Agora, você tem uma história bacana aí que te encontraram de uma foto que você fez de 1 metro na França, não foi? E aí virou um livro? Como é que foi isso aí? Isso foi bem interessante. O nome dele é meio francês, ele é italiano. O maître é do café considerado o mais antigo do mundo, né? Que é o Café Florian. Mas na França? Não, é em Veneza. Ah, Veneza. É em Veneza. O nome dele é Igor Battistin, né? E aconteceu da pessoa que estava organizando um livro sobre a história dele. Na verdade, o livro sobre um pouco da história e um pouco da arte de servir, né? Que tinha uma posição específica. Mas isso aconteceu mais de 10 anos depois de eu ter feito a foto. Porque a foto eu fiz como? Eu fiz como turista mesmo. Tava ali... Estava vendo o movimento na Piazza di San Marco, com uma luz de final de tarde. Achei bonito tudo aquilo e me deparei com o cara lá numa posição, trabalhando. Um turista olhando assim, um turista meio indiferente, que estava com um mapa na mão. Eu fiz uma pequena sequência, uns três cliques e mais do próprio café lá. Assim. Coloquei nessa rede que é o Flickr. O trabalho publicado lá, nessa plataforma, ele é mais facilmente encontrado via Google. Quer dizer, apesar de ser uma rede muito segmentada entre si, né, para ver características das fotos e tudo, os resultados são encontráveis. Então essa pessoa organizadora do livro, achou a foto... Mas você não tinha colocado o nome do metro, porque então você não sabia, né? Exato. Então, as pessoas encontraram pelo nome do café, né? Né? Da localidade. Assim, precisa fazer um certo esforço. Quem quer chegar em... Cara, mas é uma coincidência muito... acaba sendo uma coincidência de bater o olho, muito provavelmente viu fotos do café. Tem várias, vai achar um monte de turista que fez. E acho que a pessoa viu lá a posição, né? O cara trabalhando e falou, é isso que eu preciso, né? Para contar a história, mostrar como que é ao vivo. E me escreveu, pediu autorização. Nesse caso aí, era um trabalho mais colaborativo, né? E eu forneci com... Que legal. Você pegou o livro depois? Ganhei o livro de lá. Fantástico. Foi enviado pelo correio, com os agradecimentos, com dedicatória. Eu acho que isso que é legal. Mais uns mimos, umas coisinhas assim do próprio café. É uma honra para mim aparecer num tipo de coisa assim. Né? Agora, por um bom tempo, uma foto sua fez pano de fundo ali pro programa do Danilo Gentili, né? Então, aquelas fotos que ambientam o cenário, né? São um pouco típicas do programa de entrevista, né? Mas por que a minha, né? Alguém localizou, entrou em contato, falou que era para esse programa. E eu acho que o principal foi ter visto, e em toda a minha negociação que eu expliquei, que é uma coisa com uma resolução boa, suficiente para aparecer na televisão, né? Então foi feito esse contato, primeiro com uma foto do skyline da Marginal Pinheiros, né? Depois com uma do centro. Então foram 2 temporadas consecutivas por alguns anos.
Isso foi também, alguém localizou São Paulo, Skyline, noturno e tal, e mandou um e-mail, né? Então tem que ficar muito atento no e-mail das coisas, às vezes é por telefone, é a pessoa produtora do SBT, né? Que fantástico. E teve uma também da capa da Veja, né? A capa da Veja. Como é que foi a capa da Veja? A Veja eu já vinha entrando em contato algumas vezes antes para mostrar meu trabalho de estabelecimentos, bares, para aqueles roteiros, né? Cheguei a fazer algumas pautas anteriores, uma sobre os bares e restaurantes de São Paulo que têm terraços, né? Que são os rooftops. Atendi essa pauta com várias fotos. Falaram, é tal e tal lugar, precisa ir fotografar. E aí apareceu essa depois, que era sobre um marco arquitetônico de São Paulo, um novo marco, né? Um prédio com uma arquitetura diferenciada na Alameda Santos com Augusta, chamado Santos Augusta. Falaram, olha, a gente precisa fotografar, se ficar legal vai ser capa, inclusive, né? Não era uma promessa. A matéria era sobre os chamados colírios urbanos, né? Prédios diferentes que estavam surgindo em São Paulo. E o que aconteceu? A editora entrou em contato, encomendou, eu fui lá ao local, né? O pessoal do prédio sabia que eu ia estar, mas eu pensei assim, poxa, eu preciso fazer uma foto mais legal, né? Assim, do que simplesmente estar na rua, né? Isso é um desafio da paisagem urbana, da arquitetura, é que tem um monte de fio aparente, sempre tem muita interferência. E, por outro lado, há quem produza muito agora com drone. É uma realidade. Mas o drone... Essa foto foi há uns 4 anos. Talvez não tivesse ainda a qualidade de se fotografar com câmera. Eu queria fazer no começo da noite, para pegar aquela famosa blue hour, né? Uma coisa com algumas janelas acesas, fazer uma coisa bonita. Eu pensei, olha, eu acho que eu vou precisar pedir autorização para ir num estabelecimento perto aqui, né? Que era na Diagonal. Era o McDonald's. Olha só. Da esquina oposta. Eu falei lá, olha, precisa ver se consegue. Aí sei que entrei pela cozinha do McDonald's, subi no terraço, lá e fiquei lá, assim. E por isso que ele é uma foto de um ângulo um pouco mais legal, assim, que pega a grandiosidade do prédio. Ao mesmo tempo não é super do alto, como seria de drone ou outra coisa, e não é da rua. E eu acho que é interessante porque um dos trabalhos do fotógrafo é você colocar uma visão de onde também normalmente a pessoa não tem essa visão. Que é aí que você acaba tendo fotos mais interessantes, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu estou aqui, né, na sua frente, vou tirar uma foto de você, normalmente a pessoa vai fazer o quê? Vai tirar uma foto assim. Só que esse é o nosso campo comum. Se às vezes a gente abaixar o olhar e tirar uma foto de baixo para cima, por exemplo, você tem uma foto bem diferente, porque já é um olhar, é um lugar que você não coloca o seu olho, né? São as decisões, é a coisa que cabe o pessoal experiente, né? E vai experimentando várias possibilidades, né? Não sei nem se vou pronunciar corretamente as tomadas muito de baixo, que é o contre-plongé, né? E o plongé muito de baixo, muito de cima, para contar a história daquele jeito. A coisa é a mesma, o assunto é o mesmo, mas se pode fazer de várias formas. Isso vale também para a arquitetura, que é uma coisa que parece que está lá, estática, né? Mas pode ser valorizada de diferentes formas e várias tentativas. E às vezes você tem que achar uns lugares que você nem imagina, né? Vou entrar no McDonald's, ver se eu consigo, para tirar uma foto diferente, né? São soluções que a gente acaba tendo que achar. Às vezes a solução é uma escadinha para fotografar uma cena de alguém. Ô Carlos, agora é o seguinte, você me mandou uma foto, que é uma foto que você tirou quando você era criança, que seu pai ele fez um quadrinho ali para você com aquela foto, né? Até vou apresentar aqui pro pessoal, mas me conta um pouquinho dessa foto aí. Olha, tinha 10 anos de idade, estava de uma viagem com eles, uma excursão com meu pai e minha mãe, que a gente fez, no caso foi para o Rio de Janeiro. A primeira vez que eu fui lá era a ilha de Paquetá. E eu acho que foi meio sem querer, estava num lugar mais alto, que acho que se não
me engano, é a Pedra da Moreninha, né? Subi lá e mirei para baixo. Meu pai estava lá sentado esperando, até tinha uma charrete bem no meio. Mas nem imaginei. Depois eu acho que fiz essas sessões de slides que eu fazia para mostrar para a família. Olha que meu pai gostou, falou, é legal isso aí, eu vou fazer um pôster, né? Um pequeno um quadrinho, que era formato, a proporção 1:1, né? E quadradinho. Tá lá comigo. Não, até para descrever pro pessoal que tá só ouvindo e não tá assistindo a gente no YouTube, né? Porque quem tá no YouTube tá vendo a foto, né? Mas quem tá só ouvindo, dá pra ver que uma foto tem um aspecto meio avermelhado, assim, né? Aí tem a carroça com 2 cavalos, é uma carroça bem legal, assim, com os bancos vermelhos, a roda também é vermelha, com um pneu preto, né? E é uma imagem de cima, né? Como se você estivesse num prédio, tirando uma foto ali de baixo dessa... como se fosse uma praça com algumas árvores, tem uma bicicleta também encostada ali num cantinho também, ali perto de um aparadorzinho, uma coisa bem bacana, bem legal. A tomada do alto, a chamada visão do pássaro, porque só era um lugar um pouco mais alto. Acho que agora, analisando melhor, o que pode ter encantado assim, porque ela tem um efeito de emolduramento, né? Tem a vegetação assim, é verdade. Redor. Que aí tá, você dá evidência para aquilo que tá no meio, que no caso é a carroça com os cavalos, tem 2 pessoas caminhando em direção à carroça, uma outra pessoa indo mais longe e tem seu pai sentado ali com uma sacola embaixo dele, né? É um pessoal caminhando bem informalmente, assim. E eu nunca vi nada parecido depois. Quem vai lá, acho que costuma fotografar pro outro lado. Eu sei que eu mesmo gosto e mantenho comigo, né? Na decoração até. Fantástico. Ô Carlos, agora é o seguinte. Eu vi que você... Bom, a gente conversou aqui, você fez um resgate aí de uma paixão que você já tinha, né? Foi. Embora você nunca tenha parado de trabalhar com fotografia, porque você também na publicidade se trabalha muito com a imagem, e você fazia avaliação, aprovação e tudo mais, né? Mas você retomou isso, né, para sua vida como a principal função ali, né? Isso. Qual que é a recomendação que você daria para o pessoal que quer trabalhar com fotografia ou às vezes tem essa paixão, né, uma coisa que gostava antes e quero retomar? Que recomendação, dica você poderia dar para esse pessoal? Eu acho que primeiro tem que buscar várias coisas, né? Buscar o estilo, a linguagem, buscar... É importante entender técnica, ainda não é uma coisa que se possa desprezar, porque na hora de usar o equipamento, se tem... Aliás, até o próprio equipamento celular tem possibilidades de diferentes regulagens e tudo. Então tem que aprender, tem que saber um pouco da técnica, tem que ver em qual segmento você vai se achar, né? Um nicho, acha melhor. Né? Meio sem preconceito também, com algumas vertentes, com algumas... uma fotografia social, que às vezes você pode conseguir uma coisa bem legal, até numa cerimônia de primeira comunhão, sei lá. Dá para desenvolver um olhar diferente. Ser social também é importante, né? Nos meios online, porque... é preciso ser encontrado, participar de grupos para aprender mais, que tem grupos bacanas de saídas fotográficas que o pessoal conversa, discute depois, e buscar aprendizado por livro, por exposições que são abundantes, né, em São Paulo, tem muita coisa para ver fisicamente, ou pode buscar referências online. Então, são muitos fatores e é importante seguir muita coisa para desenvolver o seu lado, né? Fantástico. Carlos, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, participado desse episódio aqui, dessa série especial comigo, viu? Eu que agradeço. Bem legal a experiência de conversar. Se deixasse, teria tantas histórias. Tem, né? Muita história, com certeza. Tem muita história. E quem quiser ver um pouco do meu trabalho, do que posso, pode seguir meu Instagram, por exemplo, né? Como é que você tá no Instagram? Carlos Alckmin, tudo junto. O Alckmin, para não confundir, ele é sem C, ou seja, Carlos A-L-K-M de Maria I-M-I-N.
N de navio. Legal. Carlos, obrigado mais uma vez, então. Obrigado. E olha, espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima.